Vamos dar início a esse nosso encontro com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Opa! Está bem cheio, não consigo enxergar ninguém lá no fundão. Tá tudo bem aí? Não estão perdendo nada também. Se não estiver me vendo, não estão perdendo nada. Sejam todos bem-vindos, então, a mais esse encontro. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Agradecemos pelo ambiente já preparado pela música, pelo envolvimento que nós tivemos com canções tão lindas, profundas, de teor tão elevado, e que a gente deixou um pouco de ficar com conversas fúteis e pensamentos negativos e nos envolvemos com algo melhor. Isso ajuda demais o ambiente, na preparação do ambiente. E o ambiente, é evidente, precisa estar preparado para receber vocês aqui, cada um com o seu problema específico, com as suas dificuldades, com as suas dúvidas. E há um tempo a gente não precisa mais fazer aquela meditaçãozinha, né, que a gente fazia para acalmar um pouco o ambiente, justamente por causa da música. Então, isso é uma coisa que trouxe realmente uma contribuição muito grande para os nossos objetivos. Então, um recado, dona Célia? Tenho, os mesmos, de sempre. Mas sempre tem gente nova, tem que falar. Sobre o trabalho das marmitas, todos os domingos, né? A gente está sempre pedindo voluntários para trabalhar das 10 às 15 horas, tá? No caso, é para fazer o alimento. Aí, quem se interessar, deixar o nome com o Cláudio, com a Malu, quer dizer, com a Sandrinha, com a Silvinha, já vai passar para eles. E também falar que a gente tem um outro trabalho na casa também, que é a entrega de cestas básicas para 4 famílias, né? Então, também quem tiver, quiser trazer algum tipo de alimento, a gente agradece. Porque a gente manda a cesta, são famílias que têm mais de 10 filhos, a gente costuma levar uns complementos também, né, junto, como ovos, salsicha, essas coisas. Aquele que pobre chama de mistura, né? O que mais quer falar? Ah, e a rifa, assim, tem algumas pessoas que ainda faltam acertar, os assistidos também que compraram. A gente vai esperar essa semana. Na próxima a gente abre, tá? É isso. Então é isso. Então pode ler o tema da noite de hoje. Hoje é sobre o Consolador Prometido que Jesus falou. Eu vou ler do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu não trouxe na Bíblia a numeração do Evangelho de João, que ele fala sobre isso. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 6, no item 3. Se vos amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas quanto a vós reconhecê-lo, eis porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu venho tendo dito. João, capítulo 14 na Bíblia. Aí ele cortou aquele comecinho que ele diz assim, né? Eu não
posso dizer mais nada para vocês, porque se eu dissesse, vocês não entenderiam, não suportariam. Mas eu vou voltar ao Pai e vou pedir que Ele envie um Consolador. Esse Consolador não é nem um ser humano, não é um Espírito de verdade que permanecerá convosco por toda a eternidade. Então, é evidente que ele está falando não de uma pessoa que viria a mudar o mundo, mas talvez de uma nova visão de mundo, de uma doutrina, de um pensamento que precisaria de estarmos prontos para isso. Então, quando a gente pensa no Consolador como o Espiritismo, é correto. Quando a gente pensa como Kardec, um dos representantes, né, das pessoas que abraçaram essa causa de trazer o pensamento humano para um outro estágio, é correto. E eu vou dizer para vocês por que é correto. Ora, Jesus não podia dizer nada mais do que ele já havia dito, porque as pessoas não entenderiam, não teriam condições de suportar novos conhecimentos. Palavras dele. Então, o que precisou acontecer na humanidade para que a humanidade pudesse receber um ensinamento tão sofisticado quanto o Espiritismo? Porque Jesus já havia falado de reencarnação, mas de uma forma velada, né? Naquela conversa com Nicodemos, cheio de alegorias, de símbolos. Não foi uma coisa assim tão direta e científica, né? Com teses, com demonstrações lógicas e óbvias do que é a vida após a morte. Então, ele falou de reencarnação, ele falou do umbral, por exemplo, quando ele cita aquela passagem do homem rico e de Lázaro. Aquela história é o retrato de que acontece com uma pessoa que vai parar no umbral, em função de todo o apego que ele desenvolve às energias grosseiras da matéria. Ele precisa de um tempo para se desconectar da matéria, para esgotar essas energias. Então, ele é levado automaticamente a instâncias adequadas para esse esgotamento. Isso é um umbral. Jesus já falava disso, mas não com toda essa riqueza de detalhes que nós encontramos, por exemplo, hoje na literatura espírita. Hoje a gente sabe, né? Até o mapa do umbral, como que é lá o nosso lar, como que é isso, como é que é aquilo. A gente já tem até em filme, né? A gente tem até as imagens já. Me dá imagens. Até as imagens já deram para o Datena do que é o umbral. Então é isso. São outros tempos. Mas para o mundo chegar nesse estágio, estar em condições de receber esse ensinamento, a gente não pode acreditar tudo isso ao Kardec, ao Espiritismo. A gente precisou de um Santo Agostinho. A gente precisou de um São Tomás de Aquino. Cada um na Idade Média cumprindo o seu papel, sabe, elevando o pensamento humano a um degrau cada vez maior. A gente precisou de um Copérnico, de um Galileu. Senão nós estávamos acreditando na Terra plana até hoje. E tem muita gente que acredita ainda, viu, gente? O pior é isso. O pior é que tem gente que acredita nesse trem até hoje. Não adiantou nada, Galileu, Copérnico, não adiantou. Então, quer dizer, tem gente ainda que elas são refratárias a um pensamento transformador, a mudança. Elas querem continuar ancoradas nas tradições, nos pensamentos, nos valores e nos conceitos religiosos do passado. A gente tem que respeitar cada um no seu tempo. A manga só cai do pé quando está madura. Então, tem pessoas que estão mais propensas a uma renovação, uma expansão de consciência, e tem pessoas que não. Então, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que todas essas pessoas, todos esses missionários que vieram antes de Kardec, foram como um São João Batista, um João Batista preparando o caminho para Jesus, como Elias, como todos aqueles profetas que vieram preparar o caminho de Jesus. E Jesus, ele trouxe uma grande revelação para o mundo, que é a revelação da lei do amor, do poder transformador do amor.
do poder que o amor tem de resolver qualquer coisa. Isso foi trazido por Jesus. Foi a grande revelação do mundo, a segunda grande revelação, né? A primeira foi com Moisés, a segunda foi com Jesus. Jesus, ele revelou que o amor é capaz de fazer. Eu não sei qual o problema de cada um de vocês. Eu sei qual é a solução. E é o amor. Que se colocar o amor no problema de vocês, está resolvido. Só que a gente não entende isso ainda. A gente não entende que o amor ele vai trazer o perdão, a compreensão, a aceitação. Ele vai desconstruir toda essa merda que a gente colocou na cabeça de uma vez. Então o amor é extremamente poderoso. Nada resiste ao amor. E quem trouxe o conhecimento e a lei do amor foi Jesus. Então não tem, assim, ninguém, um papel na história, ninguém teve um papel tão importante quanto esse. A terceira revelação é justamente essa, trazida por esse Consolador, por essa doutrina, que começou a se manifestar no planeta. Em todos os quadrantes, né, dos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar a gente via manifestações espirituais acontecendo, com médiuns com grande poder, médiuns que ficavam inconscientes e reproduziam com exatidão, coisa que é muito rara hoje em dia, viu? A mediunidade ela mudou muito, ela migrou para um lado mais consciente. As pessoas elas já não ficam inconscientes como ficava na época de Kardec. As pessoas ficam conscientes, presentes e às vezes até atrapalham a comunicação. Isso não é atrapalhar, isso é um processo de aprendizagem, porque ele também aprende, todos crescem. Então é uma coisa bonita que aconteceu no mundo. Mas, enfim, foi um momento em que eclodiu do planeta médiuns em todos os lados, trazendo comunicações, e Kardec como um verdadeiro cientista, porque era isso. Kardec, veja, para um advento do espiritismo acontecer no planeta, precisou antes acontecer o renascentismo, que é o resgate ao conhecimento científico, ao interesse pelas artes e pela ciência, que é voltar à Grécia Antiga, onde essas coisas eram valorizadas, porque a Idade Média acabou com isso. Foi a Idade das Trevas. Precisou da Renascença, precisou do positivismo de Augusto Comte, precisou de iluminismo, Voltaire e tantos outros filósofos iluministas que começaram, naquele momento, naquela idade, naquela época, né, do século XVIII, século XIX, começou a surgir um interesse pela ciência. Quando Nietzsche diz Deus está morto, todo mundo ficou horrorizado, porque não entendiam o que ele quis dizer com isso. Quando Nietzsche diz Deus está morto, ele quis dizer o seguinte, que os tempos são outros. Antigamente, qualquer problema, você buscava Deus. Qualquer dor de barriga, dor de cabeça, né, nó nas tripas, qualquer coisa, você apelava para Deus. Não é isso? Aí, com o conhecimento científico, com o desenvolvimento, com o conhecimento aprofundado da ciência do corpo, de anatomia e disso, a evolução da medicina, o que acontece? A pessoa tem um problema, ela não vai ficar rezando para procurar a ciência. Então, a ciência passa a resolver os problemas do homem. Ora, na medida que você abandona Deus e começa a usar a ciência, é isso que eles quis dizer. Deus está morto. Agora nós temos a ciência. Não precisa de Deus. Não precisa mais dessa devoção. Não precisa mais dessa rendição incondicional. Para Deus nós precisamos apenas amá-lo e compreendê-lo. Isso implica em compreender a natureza, compreender os seus princípios, compreender de que forma nós podemos nos colocar no mundo para viver bem conosco mesmos e com o próximo, e viver bem nesse mundo. Então, isso é uma outra... Você não vai procurar Deus de pires na mão pedindo ajuda. Você vai procurar Deus pelo interesse de fazer parte dele, de integrar-se com ele, né? de ser um com Deus, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Essa integração com Deus, essa integração com a natureza, com essa inteligência universal presente no planeta. Então, as coisas mudaram. Mudou completamente. E é dentro desse ambiente que surge o Espiritismo. Porque o Espiritismo vai tratar de questões que antes eram tratadas de forma mística,
com crendices, com achismos, né? Você perguntava qualquer coisa para o padre. Padre, o que é Espírito Santo? O Padre Filho, isso é mistério da fé. Acredita só, porque nem ele sabe. Então empurram uma doutrina o padre ensinar que nem ele sabe. Ele tem dificuldade de explicar isso. Então, essas coisas dentro do Espiritismo não cabem, porque o Espiritismo ele trouxe uma compreensão racional e científica e lógica da vida após a morte. Uma visão que está em perfeita sintonia com o conhecimento do Oriente, do hinduísmo, do budismo, das tradições antigas. Você não encontra nenhuma incoerência nos ensinamentos espíritas com os ensinamentos cristãos, budistas, hinduístas. Você percebe que esse conhecimento está presente desde sempre no seio da humanidade, esperando que a gente amadureça para poder alcançá-lo, para poder absorver esse conhecimento. Está no eco aí, eu acho que tem alguém... O quê? O celular está não, está aqui. Bom, enfim, onde que eu estava mesmo? Eu sei que eu estava aqui, mas... Estamos falando, então, do advento do Espiritismo como esse consolador. Por que ele é consolador, gente? Por que ele se transformou no consolador? O consolador prometido por Jesus. Porque a partir do Espiritismo, nós, especialmente nós ocidentais, nós passamos a entender que somos seres eternos. Que a vida ela não acaba quando você é levado ao túmulo. E nem começa quando você está no berço. A vida, ela já era, é e será. Então, o ser humano ele é um mistério a ser explorado, muito mais complexo, muito mais amplo, muito mais interessante. E que essa vida é uma passagem, uma aprendizagem, é um campo de experiências, onde você pode vir passar pela experiência da riqueza, depois você passa pela experiência da pobreza, você passa pela experiência das oportunidades, você passa pela experiência das portas fechadas, você passa pela experiência das realizações amorosas, você passa pela experiência das frustrações, das dificuldades, você passa pela experiência, sabe, do sucesso, da alegria, você passa pela experiência da solidão, da tristeza. E cada experiência dessa não é uma ação do mal sobre você. São experiências voltadas para o seu desenvolvimento amplo, sistêmico. E não apenas um aspecto do teu ser. Porque nós temos que nos desenvolver em várias frentes, em vários aspectos. Porque nós temos que... O nosso caminho é em direção à luz. E a luz, ela implica fazer com que você passe por experiências. Então, qual é a melhor forma de lidar com isso? Isso que é bonito no Espiritismo, que ele nos mostra. É com aceitação. É com aceitação, com gratidão, com compreensão, com amor. E aí o sofrimento desaparece. Porque você começa a enxergar a coisa de uma forma diferente. Você tem uma outra perspectiva. Você não está enxergando só aquele copo vazio, né? Meio, como é que é? É meio vazio e meio cheio, né? O copo passa a estar meio cheio, não está mais meio vazio. Muda, a sua visão muda. Então, nós problematizamos tudo, nós transformamos tudo em problema, porque a nossa visão é estreita, é pequena, ela tem fronteiras muito bem definidas, né? Criadas por nós mesmos, pela nossa ignorância. Então, só o conhecimento vai fazer a gente expandir, entender e enxergar coisas que a gente não enxerga. Por isso que é importantíssimo o estudo, é mergulhar no entendimento dessa doutrina, que é uma doutrina maravilhosa. Se tem incoerências? Tem. Eu já não me considero mais espírita, vocês sabem disso. Existem incoerências no espiritismo? Existe. Mas o próprio Kardec falou. A primeira palavra foi dada. A última jamais será dada.
Se alguém perceber que o espiritismo está errado num ponto, o espiritismo deve mudar esse ponto. Então, aqueles espíritas puristas que são agarrados à letra, sabe, daquilo que foi dito, também estão errados. Eles estão agindo como os mesmos fanáticos de outras tradições religiosas. Nós não podemos aceitar goela abaixo nada, nenhuma espécie de doutrinação. Não estamos aqui para ser doutrinados, nós estamos aqui para aprender, para crescer, pensar por conta própria. Entendeu? Então, existe sim. Então, por exemplo, você pegar a questão 723, e diz lá que se essa pessoa não comer carne, ele morre. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que isso não acontece. Então já tem uma incoerência. Outra coisa é defender a ideia de que o ser humano é um ser imperfeito. Isso é uma visão equivocada. Porque Deus não pode criar nada imperfeito. Se ele criou algo imperfeito, ele não é Deus. Porque Deus ele tem que ser perfeito. E uma pessoa perfeita cria coisas perfeitas, faz coisas perfeitas. Se algum ato dessa pessoa for um ato de imperfeição, a obra vai refletir o artista. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não somos imperfeitos. Uma criança não é imperfeita porque não sabe andar ainda. Uma criança não é imperfeita porque não sabe o que é álgebra. Uma criança não é imperfeita porque não conhece outros idiomas. Uma criança é uma criança, com toda a perfeição que o universo criou, num processo. Então, nós estamos num processo, cada um dentro de um processo. Uns mais adiantados em alguns aspectos, menos adiantados em outros, outros mais adiantados em outros e menos adiantados, e assim por diante. Para isso existe o princípio, a lei de sociedade, para que as pessoas juntas possam aprender umas com as outras, e não se destruírem, e não se acharem melhores, e não viver julgando e com preconceito. Não, entendendo que você pode aprender muito com o outro, porque você não sabe tudo. Isso é um princípio da humildade também. Então, a gente tem muito que aprender, viu, gente? Muito para colocar em prática, muito para entender, porque o nosso entendimento ainda é estreito. O nosso entendimento reflete as dificuldades que a gente tem na vida. Se você tem uma vida sem dificuldade, é porque você tem conquistas. Conquistas espirituais, conquistas no aspecto intelectual, conquistas na sua gestão emocional, conquistas em várias áreas. Isso faz de você uma pessoa que vai se afetar muito menos com as vicissitudes da vida. Agora, a pessoa que qualquer coisinha se revolta, se destempera, perde o controle e perde a gestão emocional, é pessoa que precisa ainda baixar a bola, ser mais humilde, entender que ela tem muito que aprender e muito que buscar. Tá certo, gente?